que dá para aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. É da sua natureza, de vez em quando, precisar de um tempo no paraíso. Seu sonho de férias agora tem nome: Ocam, o seu imóvel compartilhado na Praia de Pipa. Faça uma compra inteligente e adquira sua fração. Apartamentos de 48 a 198 metros e condomínio com estrutura de hotel de luxo. Ocam Pipa Multi-Residence. Incorporação Alimulti. Construção Aliança. Procure o seu corretor no plantão de vendas do Patos Shopping. Sabe o que a sua voz é capaz de fazer? Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento, promover o respeito e a dignidade, defender a igualdade e a diversidade. Com o orçamento democrático estadual, a sua voz ganha força e a Paraíba cresce ainda mais. Juntos, vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor. Veja as datas e os locais das reuniões e participe. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Oi pessoal, boa noite, estamos iniciando mais um Eita Podcast aqui na TV Sol. Eu sou o Júnior Silva e estou do lado do meu amigo Heber Tiburtino. Você gosta de ser chamado de Heber ou de Dr. Heber? Não, aqui é Tiburtino. Doutor fica superior a gente. Esse negócio do doutor da advocacia foi de época de Dom Pedro, né? Um doutor na família que tem é Tiago Medeiros, um amigo aqui do convidado. Começou querendo lhe tá vendo? O único doutor na família é ele, que tem um título. Pois bem, estamos aqui com o Dr. Heber. Obrigado. Felipe Sarmento também está aqui conosco. Boa noite, Felipe. Tá tudo bem? Descansou? Tudo bem, descansei, Você não né? esteve no último Eita, né? Não, foi liberado. não. Pediu autorização para Heber. O doutor autorizou. Liberou. Olha, o nosso convidado vem de uma juventude rebelião. É polêmico. Eu estou usando esses termos porque fazem parte da história do nosso convidado, que você já deve ter visto, Josivan Antero, que foi idealizador. Você chegou a pegar o Juventude Rebelião no rádio? Não. Você pegou, não pegou, Heber? Rapaz, eu conheço Josivan Antero, apesar de não ter estudado, Do Grêmio Estudantil. do avião do Grêmio Estudantil. Mas naquele tempo não tinha internet, o homem já era famoso, imagina agora com internet, hein? Porque o avião era a escada, né? O acesso do museu que tem uma escada era conhecido como avião. É isso que ele está fazendo? Essa referência? Porque de fato era um avião mesmo, o formato de aviãozinho. Verdade. Pois bem, o Juventude Rebelião, para quem não sabe, foi um programa idealizado por Josivan, que naquela época, eu quero acreditar que foi um programa que incentivou muito a juventude a curtir, por exemplo, Legião Urbana. Isso. Eu, particularmente, Era rock. bebi dessa fonte ali, né? Do Juventude Rebelião. Meu querido, seja bem-vindo. Você é polêmico porque tem um programa de rádio chamado Polêmica Patos e certamente vai trazer muita polêmica aqui ao nosso Eita Podcast. É um prazer tê-lo aqui com a gente. O prazer é meu. Gostei do formato, gostei da ideia, bater um papo aqui sobre nossa cidade, sobre o país, sobre o mundo, quem sabe, né? Então a gente fica muito à vontade, tá? Entre amigos
e amigos também que têm coragem de falar sobre as coisas que são necessárias. Eu acho que fico a feliz. gente não tem muito assunto a nível federal para comentar, né? Na verdade, agradecer a sua presença, Josivan. Engrandece aqui esse projeto, que é um projeto que está dando seus primeiros passos através aqui da ideia não é porque eu estou aqui na frente dele não, mas é um campinense e hoje patoense, Felipe Sarmento, que está inovando aqui, e essa ideia desse podcast um pouco diferente, né, voltado de forma assim para que a gente possa levar conhecimento. Eu sei que não é fácil hoje a gente ter os podcasts, e hoje, como você é convidado, como é o formato aqui, como a gente sempre passa, o convidado traz um hater, né? Um assunto polêmico, né? Lá do o Polêmica, né? Patos, que é o seu portal de notícia, mas é um assunto que você queira trazer aqui como convidado, e desse assunto a gente vai debater aqui. Sim. E a gente vai trazer outros assuntos também, outros questionamentos, outras perguntas, porque hoje o convidado especial é você. Pois é, antes até do eita aqui do Josivan, deixa eu dizer que estamos nas redes sociais da TV Sol, @TV Sol Patos. Estamos também no canal Brisa TV, no canal 184 e no TCM, canal 244. Muito obrigado pela sua audiência. Inclusive, pode deixar o seu comentário que a gente vai interagir também. Josivan Antero, estamos ansiosos para saber o seu eita. Meu eita são obras paralisadas e se arrastando, que tem prejudicado a cidade de Patos. Né? É revoltante isso. E a gente tem que fazer uma discussão menos superficial do que tem sido feito, né? Por que está acontecendo isso? Se é estratégico para ficar arrastando até chegar o momento da política, se é para fazer aditivo, o que é. Mas eu acho que é um tema palpitante. O povo da cidade de Patos tem sofrido com essa questão de obras paralisadas e obras se arrastando. Porque tem, não está parado não, mas bota um trabalhador com a colher de pedreiro na mão e diz que está andando a obra, mas não está de jeito nenhum. Então, é importante para que a gente possa discutir isso. Você concorda com... Concordo. Deixa eu só dar uma pitada de polêmica. Já entrando na polêmica aqui de Josivan. E não é uma opinião, é mais uma provocação para a gente, pra gente debater mais sobre o assunto. Na campanha passada, no qual o prefeito Nabu saiu vitorioso, isso já era um tema bastante evidente, porque as obras, se a gente for fazer um relatório, são as mesmas, né? Se arrasta. E ele conseguiu vencer com essas obras paradas. Será que ele tem preocupação com essas obras? Não, a preocupação dele é outra, é estratégica. Né? Por exemplo, eu creio, porque a primeira UPA da cidade de Patos, na unidade de pronto atendimento, foi ele que começou. Né? Ele começou e ele foi o que não inaugurou. Ele, no primeiro governo dele, eu me lembro que Lula, quando criou o projeto das unidades de pronto atendimento, ele começou e foi se arrastando, e até o ponto de Lenildo Moraes, num gesto de revolta, né? E revolta boa para a cidade de Patos, eu vou abrir. E não tiveram como impedir que ele abrisse. O Lenildo Moraes foi prefeito da cidade de Patos por 110 dias, 113 dias, então mostra que na verdade pode ser estratégico também, ficar empurrando. Agora ele ganhou porque naquele exato momento eu quero acreditar, né, que diante do cenário que nós tivemos na cidade de Patos de ascensão da extrema-direita, essa confusão na cabeça no cenário nacional, propostas ideológicas, tal, houve algumas pessoas que se perderam no tempo. E essas pessoas que se perderam, Nabu é político, os outros não eram, tentaram se achar e não se acharam, né, falando diretamente do que aparentava ser o Bambambam, que foi o juiz aposentado, Dr. Ramon Nilson, e de repente ele mesmo se atropelou talvez na arrogância dele, na prepotência, né? E na falta de visão política. Aí o Nabu passou por cima, atropelou, já vinha de um grupo, vinha do grupo de Naldinho atropelado, ele aproveitou e massacrou o geral. Josivan, você como um bom acompanhante, tanto na questão como movimento político, né? Mas ao mesmo tempo participando diretamente como candidato, você acompanha várias eleições, principalmente a ascensão do grupo de Nabu Vanderlei ao poder.
tá certo? Porque, na verdade, nós sabemos que o grupo de Nabor não é... Ele sai dentro do grupo de Edivaldo, né? Por causa da relação, mas é um grupo diferente, que está aí administrando Patos. Vamos ir para casa dos seus 16 anos. É isso. Por que é, na sua visão, que esse grupo nunca quis ter um planejamento para realmente transformar Patos naquilo que ela corresponde dentro do cenário estadual? Porque é cômodo. É cômodo para o grupo político, por exemplo. Eu acho que Nabor, na campanha passada, ele não usou todas as ferramentas que tinha para destroçar o candidato de oposição. Então, quando não se tem isso, torna-se cômodo. Você, hoje, o Nabor Vanderlei, ele olha para os 4 cantos da cidade de Patos e diz, eu sou imbatível. Eu sou imbatível. Então, nisso, ele dá um sentido de dizer o seguinte, bom, se eu sou imbatível fazendo quase nada ou fazendo essa tragédia que aí está, então eu vou seguir fazendo isso, né? Aí vai cooptando lideranças, vai cooptando aqueles que se dizem que um dia poderiam confrontar o grupo político. Então, para ele, né, hoje é um grupo extremamente forte porque os outros são extremamente fracos. Então, nessa fraqueza, ele vai se fortalecendo. O que é que mudou no que tange a sua participação? Eu estou vendo aqui um Josivan já mais um pouco diferente dos últimos meses. Eu possa olhar assim. Claro que a serenidade que você sempre teve, mas o que eu vejo é que esse próprio grupo que está hoje no poder de Patos, né, que inclusive recebeu agora o apoio do ex-deputado Érico de Jango, na qual inclusive foi muito perseguido pelo próprio Nabor e hoje está abraçado no mesmo palanque político. O que é normal também. Não, Novidade, né? não, Novidade. a política é a arte, é a arte de convergir, mas também existem convergências que levam também a determinados grupos, né, ao fracasso. Que eu entendo que quando você está sem o poder e vai aliar quem está no poder, a tendência é que você perca seu espaço, né? Voltando aqui para a pergunta, em relação à sua pessoa em si, qual diferença você faz das críticas que você fazia e que você faz hoje e a forma como você é tratado pelo atual governo, já que você é um servidor público, tem um programa de rádio, tem um portal que é muito bem acessado. Então, qual é essa diferença daquela política da qual você, no segundo mandato em Nabor, que eu ouvia muito bem você fazer as críticas, para hoje, diante desse cenário que, nas suas palavras aí, se mantém, né, numa gestão, como você deixou aqui, sem planejamento, se possamos dizer assim. O que foi que mudou de lá para cá? Muda o tempo, né, Heber? Eu acho que é o seguinte, a gente vem de uma... Eu estou jovem há bastante tempo, né? Eu vou completar agora o ano que vem, se tudo correr bem, 50 anos de idade, né? Por mais que o pessoal diz, rapaz, tu não tem cara de 50 anos. Diz, que bom, tem um cara de menos, né? Então, com o tempo, você vai aprendendo que é o seguinte, a coisa, você tem que fazer uma caminhada e aquela caminhada tem que ser menos desgastante. E você a gente tem aquela possibilidade de fazer uma campanha, de certa forma, mais radical. E, de repente, a gente vai amadurecendo a ideia, não é? Então, hoje eu sou uma pessoa que a prefeitura tem que respeitar, porque eu nunca me dobrei, nunca abri mão dos meus princípios, mas, em compensação, também fiz com que a velocidade diminuísse, das críticas mais ferrenhas e tal, porque senão você cai num radicalismo que não te respeitam. Não, ali é um doidinho. Ave Maria é um doido. Como a gente sabe que tem alguns aqui na cidade de Patos que fazem uma oposição tão raivosa que você não sabe quando é oposição ou quando é raiva mesmo. Ou então quando ele tá com a razão ou não, né? Quando atira para tudo quanto é lado que terminam as balas pegando, né? Mas perde a credibilidade. Então eu acho que o que mudou foi o seguinte, eu tô mais prudente. Há uma prudência, apesar de demonstrar com todas as palavras que existe uma oligarquia que está aí há 50 anos, que é uma brincadeira de administrar a cidade de Patos, que Patos não devia estar nessa situação que se está, né? Que Nabor é melhor do que alguns, mas nem por isso a gente deixa de fazer a crítica que poderia ser bem melhor do que é, porque pegaram momentos aqui na cidade de Patos que a cidade poderia ser mais pujante. Então eu digo o seguinte, eu estou mais maduro,
né? Estou mais sensato em algumas coisas. Menos aventureiro e mais sensato. E querendo ficar em Patos. Eu quero ficar aqui, eu quero que essa cidade cresça. Dou boas-vindas, por exemplo, a Felipe, que vem para somar, mas eu não tenho pretensão de sair da cidade de Patos. Então eu quero que ela seja o melhor para os meus filhos, para os meus netos, para todo mundo que eu vi aqui nascer, se criar nessa cidade, e aqueles que vêm para a cidade e abraçam, né? Vêm para cá e dizem, eu quero morar aqui. Se não fosse esse calorão danado, era melhor ainda, mas eu quero ficar aqui. Eu gostei muito da sua outra fala, um trecho do que você falou, quando você falou que Nabu não gastou todas as armas que tinha contra o seu adversário, isso na campanha 2020. Isso. E eu concordo plenamente. Ele vai continuar com essas armas guardadas para 2028? Vai sim. Porque se o principal opositor dele, que foi o Dr. Ramon Nilson, né, que está calado na dele, até porque para ele é bom. Está aposentado com 35, 36 mil reais numa invalidez, né? Ele é inválido hoje, é uma pessoa inválida. Recebeu R$500 mil do Tribunal de Justiça por ter ficado inválido. Hoje é coordenador de um curso importante, que é o meu curso de Direito da Unifip, né? E você é professor, tem um escritório de advocacia bombando. Então é o seguinte, ele pode de repente dizer, bom, eu vou voltar. E Nabu pode dizer, pronto, então vamos usar as balas que a gente não usou. Eu acho que ele pode fazer isso. Dando continuidade, Júnior, tem uma pergunta aí. Você não vê... Claro, isso é só um aspecto particular meu, mas você não vê semelhança do apelo que Nabu teve, parecido com o apelo que Lula teve, quando, por exemplo, Nabu volta para a prefeitura depois de um governo desastroso de Naldinho, inclusive com afastamento, com prefeitos entrando e saindo, numa incerteza que a população patuense teve, e Nabu, por ter tido sucesso nos seus 2 primeiros mandatos, inclusive no primeiro, que fez, por exemplo, com que surgisse Hugo Mota como deputado federal e se tornasse a grande liderança que é. Sim. Você não vê semelhança, inclusive, por exemplo, na entrega de obras, quando, por exemplo, Lula não entregou a transposição, foi uma grande obra no Nordeste, e um cidadão que não ama o Nordeste veio aqui e entregou a obra, que é Bolsonaro. Então você não vê semelhança do apelo que é a volta de Nabu depois de um governo desastroso de Naldinho para um apelo que foi Lula depois de um governo desastroso de Bolsonaro? A diferença é o seguinte, a virtude que teve, as vantagens que teve o governo Nabu foi justamente diante do governo Lula, que foi um sucesso estrondoso, né? E sobrou dinheiro. Patos recebeu o equivalente a R$500 bilhão, né, no governo Lula. Então você teve aí SAMU, CAP, Serpod, Sereste, todas as praças da cidade de Patos com o governo federal, reforma de 42 unidades básicas de saúde, né, surgimento do Sereste, CAPS 1, CAPS 2, né, obras, por exemplo, o IFPB surgindo na cidade de Patos, obra de asfaltamento, construção de 1.200 casas na cidade de Patos. O próprio SAMU, né? Na verdade, Nabu, se diga assim, ó, essa obra nos 2 primeiros mandatos de Nabu, disse assim, essa obra que foi construída, essa praça aqui, essa reforma dessa praça com recursos próprios, não teve. Não teve. Não é a primeira. Então, lembrando que na época era governo federal. Boom, né? Ele pegou o boom. Aí disse, opa, eu vou surfar aqui. Né? É por isso que eu considero, pronto, eu fiz uma pergunta a Nabu uma vez, tive a oportunidade de entrevistar, e perguntei, Lula ou Bolsonaro? Aí ele fez Lula. Aí eu acho que o Hugo Mota disse, pai, pelo amor de Deus, não faça isso não. Aí depois ele, como dizia, não, eu quero melhor para a cidade de Patos, já não começou a dizer mais nada, porque o Hugo era braço direito de Bolsonaro. Inclusive fez, né? Inclusive disse que durante o segundo turno, o mesmo pegou na mão do ministro das cidades e disse que ia destinar um bocado de cesta básica aqui na reta final de campanha, né? Pois é. Então, assim, quando a pergunta que Júnior fez, comparar os cenários, né? Não comparar medidas comparar Jesus com Genésio é você comparar Nabu com Lula. É totalmente diferente. Não, seja qual for o cenário. Minha opinião. Mas comparar o desastre que foi de Naldinho com o desastre que foi Bolsonaro. Mas entenda, deixa eu falar uma coisa aqui pra você. O apelo que o problema, aí eu quero fazer uma crítica aqui bem sensata. Eu quero aqui esse programa, Josivan,
Felipe, quando me chamou o Júnior, foi para levar conhecimento e assim, colocar na cabeça, reviver, né? A memória das pessoas. Nós não estamos esquecidos como foi a transição na Dona Francisca, Lenildo e Dinaldinho. Dinaldinho apenas piorou o que já estava ruim. Se empolgou demais. Porque não existe diferença em escândalos. Escândalos é escândalos. Corrupção é corrupção. Eu não quero entrar nesse ponto aqui, porque foi um ponto na qual o Ramon Nilson pecou muito, não apresentou um projeto. Quem derrotou o Ramon Nilson, como o Josivan disse, e eu já tive essa oportunidade de dizer a ele, você não apresentou um projeto. Você pensava que o povo de Patos iria votar em você porque você era um juiz aposentado. E não é assim que funciona. Se fôssemos pegar para... Como também não funciona que os 2 melhores projetos para Patos eram o de Heber, que ninguém, apenas 20% da sociedade conhecia, e o de Lenildo Moraes, porque tem, se você pegar aqui no papel, experiência administrativa, era esses 2. O povo de Patos também teve medo em votar em Ramon Nilson, justamente, aí sim, pela inexperiência política de gestão. E Nabu conseguiu trazer para aquele momento e dizer o seguinte, eu vou resolver. Utilizando o quê? Aquela fala que Josivan trouxe, Júnior. Do primeiro e do segundo mandato dele, que Lula, né, teve o boom dentro do país, o Nordeste cresceu, enquanto o Brasil crescia 4%, o Nordeste crescia 14%. Então, assim, era esse cenário que acontecia naquele momento. A questão hoje de Patos, na minha opinião, aí não, é porque você tem um perfil, você é oposicionista. Não. Eu debato, eu estou buscando essa maturidade que Josivan tem aos 50, eu estou com meus 41 anos, mas já passei por algumas pancadas na qual eu não desejo ninguém passar, tanto na política quanto na vida pessoal. Mas o que falta em Patos, e está comprovado isso aqui, é planejamento. Não se pode se admitir, Júnior, certo? Inclusive, isso foi fala de Germana, há uns dias atrás, antes de assumir no seu podcast, que Patos não tinha planejamento para obras. Isso é verdade. Porque nós temos calçamento sem saneamento. Aí depois, daqui a 30, 60 dias, que o calçamento está pronto, estoura o quê? A galeria. E isso a gente está debatendo em gestão pública. A gente aqui não está falando do ser humano, do prefeito, da pessoa, do caráter dele. A gente está debatendo em gestão pública e isso nós temos que trazer para o cenário. Então, o que acontece com Patos hoje é um cenário que não existe um planejamento, por exemplo, para os animais de rua. O que foi que Nabu prometeu para os animais de rua na campanha? Nada. Por isso, então ele está cumprindo, ele não fez nada. Porque, na verdade, hoje, Patos não precisa só de um centro de zoonose. Hoje, toda a cidade do Porto de Patos, mas como o nosso estado ainda tem esse retardo, é de um hospital para curar doenças também, de fazer aqueles paliativos que hoje está sobrando para a mão de quem? Das ONGs, não é isso, Josivan? Então, hoje, a maior crítica que eu faço à gestão Nabu é a falta de planejamento na continuidade de obras. Tem um teatro ali parado, um Rivaldão que vai ser inaugurado às vésperas das eleições, isso aí já está claro, tá certo? É ordem de serviço de uma obra que a gente, negócio ali dos animais, lá no Mutirão. Então, assim, Patos é uma cidade com um potencial gigante, cortada pela BR-230, mas ainda com mentalidades aonde a troca por um emprego vale mais do que a geração de emprego no geral. Mudando um pouco do assunto e ficando no mesmo, Josivan, e a oposição de Patos, como é que você enxerga esse movimento? Porque eu conversava hoje à tarde com o professor Deusimar e ele me disse, a gente debatendo, e a gente chegou à conclusão que Patos é meio que algo inédito. Porque oposição normalmente, porque o prefeito em si, ele já tem uma exposição natural, né? E a oposição, ele fica procurando aparecer de alguma forma numa rádio, numa TV, numa revista.
E a gente não vê a oposição se mexendo, falando, nada. Eu concordo com você. Mas esse cenário que se está, a gente ficou no seguinte cenário. Quem é oposição na boa? A oposição geralmente ela se fortalece numa Câmara Municipal. Mas a história das câmaras municipais da cidade de Patos é uma história de cooptação. Né? Disseram, eita, Dinaldinho não tem a Câmara. Oxente, 3 dias depois estava resolvido. Mais da metade dos vereadores foram para ele. Francisca Mota, salvo engano, desse jeito também, né? O pessoal dizendo, a Câmara não é. Mas porque o negócio, o problema é um negócio. A política se tornou um negócio. E as pessoas que estão lá fazem seus investimentos, né? Um agiota diz o seguinte, olha, eu tenho aqui R$1 milhão, se eu investir isso, dá tanto, faço minhas contas, 4 anos, não sei o quê, vou ser bajulador do prefeito, tenho um secretário e tal, boto meu povo, dá certo, vou gastar tanto. E gasta, injustificadamente falando, mas gasta R$500 mil numa campanha para vereador, não tem como. Não se justifica. Aí resultado, aí você tem uma oposição, por exemplo, citando nomes, né? Você tem 4 que se dizia oposição, o Zé Gonçalves, Jamerson, Patrian e Josmar, né? Aí José Gonçalves se diz mais independente, faz a crítica pontual, né? Faz aquela crítica pontual. Jamerson também está nessa crítica pontual, já não é mais aquele oposição mesmo, mas ele faz pontual, critica quando tem que criticar, faz uma piadinha aqui, uma piadinha ali, mas aponta a saída, tal, isso. Aí você tem Patrian Júnior com a mágoa, eu acho que ele está magoado com alguma coisa da gestão, porque ele, ao mesmo tempo que é do partido do vice-prefeito, Patrian Júnior é do partido de Jacob, Rede de Sustentabilidade. Como é que se tem o vice, que é da gestão, o Jacob Souto, e o vereador é raivoso, faz oposição, é algo incompatível. Eu tenho Josmar, louco, translocado, né? Porque ele faz uma oposição louca, né? Às vezes acerta, porque, como você diz, você tem uma metralhadora, você tem 200 tiros, dispara, vai pegar em alguma coisa. Então, acerta, comemora pro resto da vida porque acertou. Então, com posição como essa, Nabu está muito tranquilo. É tanto que ele não quer mais trazer ninguém. Ele não discute com o Patrião. O que é que você quer? Vamos aqui, o Jacob, fala com o Patrião. Não, pode ficar aí, né? Jamerson e José Gonçalves fazem essa questão pontual, que é bom para Nabu, e Josmar virou inimigo de todo mundo. Na Câmara agora esculhambou com todo mundo. Disse que Zé Gonçalves pegava 80 mil do sindicato, você é subordinado ao prefeito. Como é que você tem uma oposição de 4 pessoas e você tem um que diz o seguinte, eu quero brigar com todo mundo, eu quero ficar sozinho porque eu quero ser o herói? Então isso é muito cômodo para a prefeitura. Você tem 17 vereadores, você tem ali 14 da base. Então, mas aí tá vamos cômodo, lá, vamos tá para um cômodo. ponto aqui que eu já fiz várias vezes pessoalmente a você, mas eu queria perguntar aqui de uma Ele forma. pegava pesado com você quando você ia lá no Polêmico? Não, as perguntas dele é pesada com essa voz mansa. É a faca entrando e você nem tá sentindo que a faca tá entrando. É assim que Josivan é desse jeito. Mansa e a faca. E você tendo que falar com a faca aqui. Josivan, Josivan, toda sua história. São quantas candidaturas a vereador, Josivan? A vereador? 4? Foi para 4. 4. Uma pela UP, uma pelo PT. Foi uma pelo PCB. PCB. A outra pelo PSB. PSB me lembro. Foi a outra pelo PSOL. E a última Foi agora pela UP. Todas com potencial de votação de eleição, ou só 2 delas? Duas. Você atingiu. Não, 3. Você atingiu a votação, mas pelo. A pergunta que muita gente quer saber em Patos. Qual o objetivo de Josivan? Um dia chegar à Câmara e poder levar este discurso que você tem aqui, ou manter esse trabalho de bases ideológicas da esquerda, né, do socialismo, do movimento progressista, porque eu sei que muita gente, até quem não vota em você, queria lhe ver na Câmara de Vereadores. Não quer ser eleito, não. A pergunta é essa, não quer ser eleito. É manter. Então, assim,
essa pergunta que é importante no auge dos seus quase 50 anos, porque, assim, independentemente goste ou não de Josivan Antério, questione, você tem um papel importante na história política de Patos, sem nunca ter exercido um mandato eletivo, mas tem sua participação. Então, para esse próximo pleito, Josivan continuará com objetivos ideológicos ou irá fazer uma articulação dentro dos partidos de esquerda para almejar uma vaga na Câmara de Vereadores? Lenildo me perguntou isso. Lenildo, a gente estava no forró na trincheira, e Lenildo naquela zoada toda chegou, e aí, vem pro PT? Eu disse, não, vou não. Porque eu lutei, já passei por esses partidos todos, inclusive fui do PT, nunca fui candidato, porque o PT não deixou. Porque na época eu era candidato, fizemos uma reunião, discutimos, quando foi no dia da convenção, fizeram uma pesquisa, aí disseram, não, esse rapaz não dá certo aqui não, porque ele vai ser eleito. Aí, puf, quebrei a cara. Vereador? Foi. Me tiraram na convenção, foi a maior sacanagem que o partido pode fazer com a pessoa. Quem foi o vereador eleito da época? O PT de Patos. PT de Patos, foi Adileudo. Adileudo foi eleito. Imaginei. Nós tivemos a reunião na casa do professor, acho que era Otom, da universidade, fizemos a reunião, todo mundo, os candidatos são esses, Josivan, beleza. No dia, a convenção foi no ginásio da Unifip, a gente chegou lá com... Quem formava o partido naquela época? Quase que os mesmos que estão aí. Hoje só tem diferente Lenildo, né? Os mesmos. Mas é um grande... Mas a lógica do PT é essa mesmo. Eles só brilham, só querem que os deles brilhem. Se chegou qualquer pessoa que não é da base, que nasceu ali, ele não aceita não. Então, resultado, siga o caminho. Agora, Binho, o que acontece? Eu não quero estar só. Não quero estar só. Eu quero construir alguma coisa. E as pessoas sempre acham que você chegar sozinho é mérito. Eu não acho, não. Sabe? Não. Na campanha passada, por exemplo, eu fui convidado para o PT. E se eu tivesse sido candidato pelo PT, eu seria o vereador. Porque eu terei 754 votos, Zé Gonçalves tirou 680 e um pouquinho. Então seria eu. Talvez tivesse 2, não sei. Mas naquele exato momento a gente tinha lutado a vida toda para construir um partido. Aí de repente, não, eu vou olhar só para o meu umbigo? Não. Aí de repente eu vi todo mundo que estava ali, falei com as bases e tal. Então eu fico sempre pensando o seguinte, eu quero plantar uma semente, sabe? Mas eu não posso estar sozinho. Acabamos de citar o exemplo de Patrião. O que é que adianta? Isso é partido? Ou senão você dizer, eu vou dar, você tem que explicar que aquele processo não é o que nós abraçamos e não temos condições de fazer. Ah, meu amigo, vai gastar saliva. E por que a UP hoje não constrói, através do nome de Josivan Antério, uma candidatura na majoritária? Por que existe hoje essa barreira? Por você de não lutar, já que você tem, já ficou demonstrado, você não precisa mais provar para ninguém que você tem conhecimento técnico, que você tem conhecimento de gestão pública. É um servidor público exemplar até onde nós sabemos. Então, assim, por que não construir uma candidatura a majoritária pela UP na cidade de Patos? Porque a gente está construindo o partido também. Hoje o partido é pequeno. Nós temos um partido com 34 filiados. Como é que se faz? Nós iniciamos uma campanha agora de filiação. Filie-se à UP, venha para a UP. Por que a UP é diferente? Por que a gente vai para o mercado? Por que a gente usa o megafone? Por que a gente faz? Por que a gente tem um jornal? Por que a juventude, nesse exato momento que eu estou aqui, por exemplo, está percorrendo as escolas por dia do estudante, que é sexta-feira? Então nós temos que construir e fortalecer a UP, porque senão vai ficar o seguinte, você ainda está na democracia cristã? Estou. Pronto. É Binho da democracia cristã. Tem uma posição mais independentista, progressista. Onde é que está o vereador da democracia cristã? Na base do governo, na boa de lei. Tá vendo aí? Aí se Ebinho tiver o partido desse jeito, o Davi Maia tá lá. Calado que faz até vergonha. É verdade. Mas se não tem partido, não tem projeto político. Aí vota Patrião é oposição e o vice é Jacob. A secretária de meio ambiente é indicada do Rede. Jacob tem influência dentro do governo. E Patrião onde é que tá? Raivoso. Fazendo oposição raivosa. Nós queremos construir um partido. Sem partido, não tem. Porque sabe o que é que os caras fazem, Ebinho? Epa, Josivan tá arriscando demais. Arruma aí um negócio pra esse cabo aí. O que? Um acidente de carro. Ele vive comprando briga com todo mundo. Bota esse cabo aí pra fazer uma besteira. Aí apaga-se o Josivan e... Ah, rapaz, Josivan não tá mais aqui. Morreu, deu infarto, ó. Na ambulância do SAMU deu um problema. Temos que construir partido. Sem partido não há projeto político.
Não tem como se fazer. Não acredito. Estava acabando de falar aqui em Doutor Érico. Doutor Érico, cabe na cabeça de ninguém. Doutor Érico ficar do jeito que ele tá, se acabando politicamente, foi para Brasília tirar foto com o Hugo, foi pro estado, vestiu, Germana vestiu a camisa, ele vestiu todo abraçado. Então, A foto foi aqui, né? Com o Hugo foi aqui embaixo. foi aqui. Rapaz, olha, eu vou dizer a você. É um sepultamento vivo. É um sepultamento vivo. Doutor Érico, médico, cirurgião, capacitado, cara que tem uma profissão daquela, que tá fazendo agora um treinamento lá longe, precisa politicamente se esmagar desse jeito. Há pouco mais de 20 dias falando da tragédia que é a gestão de repente e de Malicuí, dizendo desse jeito, temos que ajudar a fortalecer isso. Não. É esse questionamento que eu fiz, e é esse o problema da oposição de Patos. Porque se busca uma liderança, tá certo? Se busca uma liderança, infelizmente, Josivan, quando você fala de partido, eu sei que o seu debate, o seu conceito está correto. Mas, infelizmente, a maciça maioria dos políticos, ele está em busca do poder. Claro. Vamos ser sinceros? Claro. Nabô, Hugo, Ramonilson, né, Cicinho com a irmã, nenhum desses atores, e o próprio doutor Érico, precisa de dinheiro. Essas pessoas precisam de poder. Não é verdade? O próprio Cicinho Lima tirou foto com o Entendeu? Nabô um tempo atrás. Tiram poder. Então, O forró da campanha foi Cicinho Lima que estava cantando. na verdade, a falta de uma liderança política em que entenda o que é gestão pública e, ao mesmo tempo, a descrença da população, junto hoje, aquela população que não vota em Nabô, para com a liderança, faz com que a nossa cidade continue desse jeito. Eu disse aqui nesse programa, você não estava, Josivan também não, que excesso de poder é ruim até para quem tem o poder. Aonde? Num sistema democrático que nós vivemos. Numa ditadura, mas num sistema democrático, aquele grupo que tem excesso de poder, ele perde a noção daquele que está errado na cidade de Patos. Porque hoje é governo do estado, é governo municipal, é governo federal, porque o Hugo já está na base de Lula. Ia ser ministro agora. Tá certo? Já está na base de Lula. Então, o que existe hoje dentro do cenário político de Patos, né? E trabalhando para ser candidato a senador, todo mundo já sabe disso. Então, o que existe dentro da estrutura política de Patos é a ausência de uma liderança que, querendo ou não, sendo da mesma família ou não, era bem exercido politicamente por Dinaldo. Vamos dar de convir que Dinaldo fazia esse contraponto. E hoje o grande problema da política de Patos é a falta de uma pessoa que tenha um contraponto ao grupo de Nabô. Quem era para estar fazendo agora era quem? Ramonilson. Mantendo seu discurso de corrupção, ele podia estar mantendo ali a questão de honestidade, mas era um discurso de oposição. Mas na verdade, Abinho, desculpa até lhe interromper, Pois a gente sempre fala em Ramonilson porque a gente tem ele por ele ter sido o segundo colocado na eleição. Mas isso é uma obrigação geral e da qual a gente não está vendo ninguém fazer. Você concorda, José? Concordo. Não é porque Ramonilson teve aqueles 20 mil votos, que naquela época, levado pelo fato dele ter se aposentado e ter aquela onda bolsonarista ainda de 18, que ele teve aqueles votos, porque serviço público ele tinha só no judiciário, não tinha na sociedade em si. E não foi nem um bom diretor. Isso aí é um... Mas enfim, o que não justifica um histórico de vida a uma relação de 20 e tantos mil votos. Não se justifica. Mas, seguindo seu raciocínio, a gente espera isso de todos. Pelo menos era para esperar. Aí eu faço um questionamento aqui, você pode concluir, Não, pode continuar. Josivan, 2, na verdade. Minha dúvida que fica assim na minha cabeça, que ela fica entrando e saindo, seria... não tem nada de bom nesse projeto, tá 16 anos ganhando, tem obras, tem calçamento, tem PAI, tem projetos sociais, não tem nada de bom
que faça com que eles se perpetuem? Qual é o segredo, na sua opinião? Eu vou contar, porque Nabu é político. Patos precisa de... A política precisa de políticos. Precisa de político. Então os outros precisam aprender com o Nabu? Precisa, porque veja só, qual foi o grande erro do Dr. Ramon Nilson? Que espero que ele possa até ver esse programa com toda a minha sinceridade, que sempre fui sincero. Ele não pode negar que eu e Emanuel Scarião estivemos lá na casa dele, no Vila do Lago. Na campanha. Você me disse isso. Antes dele lançar a candidatura dele, escolher o partido, melhor dizendo, antes dele escolher o partido, a gente foi lá, conversou cerca de 40 minutos. Me lembro justamente daquele dia, eu fiquei até admirado, foi a minha primeira vez lá no Vila do Lago. Eu digo, rapaz, Patos tem esse ricão aqui tudinho. Não é porque o cabo vai e acha que não está em Patos, se é Patos mesmo. Pois, resultado, quando a gente saiu da casa dele, eu, Emanuel Scarião, Emanuel dirigindo, e eu como carona, eu disse, Emanuel, não vai para canto nenhum esse homem. Não vai para canto nenhum. Aí, dito e feito. Emanuel, tenho muito respeito, né, Emanuel, porque Emanuel Ramon Nilson tinha sido professor dele, sim, no curso de Direito. Ramon Nilson, Emanuel Scarião, hoje é servidor do Tribunal de Justiça. Ramon Nilson tinha sido diretor do Fórum, colega, e era um excelente magistrado, sim, um juiz. Mas na política está perdido. Então, na política tem que estar político. Por que está essa loucura toda no Brasil da gente, Felipe? Por que Bolsonaro foi a maior tragédia de todos os tempos? E aqui ainda tem louco, aqui que é mais arriscado eu ter que sair com segurança daqui. Porque ele era um negacionista da política, nunca fez política nos 28 anos de parasitismo dele, nunca apresentou um projeto, nunca agregou ninguém, nunca teve um partido, mergulhou de partido em partido, e agora já vai... Não sei se eles estão dando quase 100 mil reais a ele, talvez ele fique por lá, no parasita. Mas resultado, a grande diferença é que o Nabu se perpetua, não só o Nabu, mas o grupo político dele se perpetua, é porque fazem política. Se eu estiver fazendo uma crítica aqui, mas a Helena recebe no dia que eu for lá, se eu estiver fazendo uma crítica aqui, o Hugo, quando eu for fazer uma entrevista para ele pode até não gostar do que eu perguntei para ele, mas ele responde, porque fazem. Vai fazer isso com o bolsonarista para tu ver. Vai ver o jeito que Josmar me trata aqui, me trata como inimigo, como um parasita, alguém que tem que ser eliminado. Aí, resultado, como é que faz política com uma pessoa dessa? Porque se o Josmar chegar para mim e dizer, Josvan, eu estou querendo fazer aqui oposição a esse grupo aí, eu posso contar com você? Jamais. Como é que eu vou me juntar com alguém que defende ideias antipolíticas? Como é que eu vou conviver com alguém que defende, por exemplo, defende ideias que não faz parte do contexto? Então, a grande questão de Nabu é porque há uma incompetência por parte dos outros. E eu concordo com o Hebe quando fala, porque o Dinaldo Cabeção, qual era do saudoso Dinaldo? Era um cara simples, era um cara do povo, e articulado, conversava com todo mundo, chegava. Isso perdeu o Dinaldinho, por exemplo, que eu acho que Dinaldinho nunca mais vai ser candidato a nada, acho que não, porque tu imagina, Dinaldinho chegou, Felipe, nomeou, por exemplo, o diretor para assuntos de fabricação de rede na cidade de Patos. A cidade de Patos sem ter nenhuma empresa de rede, de fabricação, nem de punho de rede. Diretor do teatro, né? Diretor do teatro, famoso, né? Humilhou, inclusive, o Aldo Júnior, que ficou humilhado. Porque Dinaldinho se vislumbrou tanto com a prefeitura que extrapolou. Aldo Júnior foi o da Estetranha, foi? Não, ali é outro. Não, tava junto, ele foi casado com a filha de Múcio. Foi justamente. Aí, resultado, ele me convidou também para ser secretário, né? Era a secretaria, queria que eu assumisse a ouvidoria e tal. Se eu tivesse ido, talvez eu tivesse entrado mas você estava lá no meio dessa história. Então o Dinaldinho se vislumbrou tanto com o poder que estava com ele, que fez muita besteira. E fez besteira ao ponto do grupo político que está aí ser grato a ele, porque Nabu só voltou por causa da tragédia que foi Dinaldinho. E não conseguiu, sumiu do mapa, o irmão foi candidato também, numa situação muito difícil, pouquíssimos votos, né? Que foi o Gustavo Vanderlei. Então, só fazer um paralelo antes, já tá na hora da gente entrar nos EITAs. Mas tem um assunto importante que eu queria abordar com ele ainda. Mas... Deixa eu só fazer um paralelo aqui pra gente fazer uma reflexão rápida. A gente pega Nabu hoje, seguindo seu raciocínio, né? Uhum. Que é um político nato, né? Antigo, tradicional das famílias, e pega todos os outros concorrentes que a gente tá vendo aí. Ramon Nilson não tem histórico político. Uhum.
O próprio Cicinho também não tem um histórico político, né? O doutor Érico também não tinha. E eu quero fazer um paralelo justamente e entrando também na política nacional com o Bolsonaro, né? Que eu tenho, essa é uma opinião minha, uma visão que isso é meio culpa assim das redes sociais. Também. Porque em um determinado momento as redes sociais foi tão bom para a política, a gente achava que era bom, hoje a visão é diferente. Que ela proporcionou mudanças no campo político, trouxe gente nova para dentro, oxigenou, Literalmente. mas a gente com o olhar que a gente tem hoje, o que é que acontece? Se perdeu os bastidores da política, tudo isso que você falou. A questão do partidário ficou para trás, o coletivo ficou para trás. Por quê? Porque nascem lideranças de uma hora para outra. E às vezes nem de um fato político de um fato... O Nicolas Ferreira nasceu da discussão sobre banheiro. O cara teve trocentas milhões de visualização porque ele falou, e o cara, o banheiro? O kit gay, kit gay. Levantou muita gente o kit gay, né? Na verdade, ficou pra aqui, no interiorzão. Porque lá no grande centro, onde ocorre realmente a decisão do cenário político nacional... toda no bastidor. Continua nos bastidores. Não, mas tá certo? Mas porque, reflete, na verdade, por exemplo, vamos partir aqui pro lado estadual. A Paraíba caminha a passos largos para uma ruptura sem norte, porque quer queira, quer não, você tem que ter. Aí, quando o Josivan fala questão partidária, ele não está falando só a questão partidária, mas está falando aqui as linhas de defesa que aquele grupo político detém, tá certo? Porque não é errado ser de direita ou ser errado ser de esquerda. O que é errado é você defender situações fascistas, né? E por aí vai. Mas o que acontece hoje na Paraíba, por exemplo, nós temos um governador, João Azevedo, que não era político dentro do contexto, né, da história da Paraíba, fazia aquela política administrativa ali em João Pessoa, porque ocupou cargos na prefeitura de João Pessoa, engenheiro, aquela coisa toda. Chegou ao poder através de Ricardo Coutinho. Ele foi secretário de Ricardo. Exatamente. Mas já tinha sido secretário de outros prefeitos de João Pessoa. Os bastidores. Ali. Então, assim, ele sabia esses no bastidores. Público ele já tem uns, ele tinha tinha uns 20 ele já tinha essa experiência. Mas não era, como não o Ricardo também não era, de família tradicional. Nós estamos há 16 anos com um candidato, com gestores que não têm o tradicionalismo no nome. Né? A família Azevedo não é uma família tradicional no estado da Paraíba, como é Cunha Lima, como é família Vital do Rei, como é a família Mota e por aí vai. Qual o cenário se observa? Porque a oposição também, esse problema a gente está encontrando também da falta de oposição no estado. A disputa que se prevê no governo estadual é dentro da própria base do governo. Quem João vai apoiar? De João. Quem João vai apoiar e quem é que vai romper com o João dentro do governo para ser o opositor. Esse cenário você não vê como um preocupante justamente pela falta de discussão de manutenção ou não de um projeto de gestão, de evolução dentro do Estado, não? O Hugo Mota, ele cresce justamente nesse vazio. Nesse vácuo. Porque o Hugo Mota tem 40 anos. Não, chegou ainda não. Rick bem novinho, né? Se eu não me engano, 34, eu acho. 34, 33, aí resultado, um cara como esse aí, ele pode vislumbrar qualquer coisa. Na próxima eleição agora tem 2 vagas para o Senado. Na última ele não poderia. Na última ele já tinha tido um acordo com o Efraim. Mas ele agora pode dizer, peraí, eu vou para o Senado ou eu vou aqui peitar João e dizer, bom, chegou a minha vez. Ele tem pano para as mangas para fazer isso. Esse cenário é preocupante porque os caras estão mais interessados nos projetos pessoais, não tem projeto coletivo não. Por isso que não tem nome. Porque quem fez o João Azevedo foi Ricardo Coutinho. Hoje não se fala, são intrigados, porque os acordos, o Ricardo Coutinho pode ter proposto um acordo para João que ele não quis. E o cara diz, não, mas João é muito covarde,
Porque Ricardo foi quem fez João não era nada do ponto de vista, ele atuava mais nos bastidores. Então, se não existe, os caras são, sabe, Heber, Felipe e o meu caro Júnior, os caras não têm visão coletiva, não. A visão é eu. Porque, por exemplo, vamos ser bem verdadeiro, por que Nabor Vanderlei escolheu Hugo Mota para ser deputado federal? Porque o projeto é de cozinha, de oligarquia. Tem que ser alguém que possa cochichar no ouvido um escândalo e o cabo dizer, concordo, painho. É isso mesmo. A própria candidatura de Francisca também a essa altura do campeonato. Rapaz, assim, a mulher, eu acho que Francisca Mota, na política, ela é o que eu acho que é de mais fundamental do ponto de vista da sustentação da oligarquia, porque ela representa a própria oligarquia. Os caras ficam reclamando, por exemplo, reclamavam de Fidel Castro, não era? Mas ninguém reclamava de Zé Maranhão, de Ulisses Guimarães, de ACM, de Francisca Mota. Não, isso aí não. Mas os ditador, mas resultado. Até uma maldade. Francisca Mota está com seus quase 80 anos de idade. Quase 80, você dizer, não, você vai ser deputada. Olha, com o dinheiro que Francisca Mota tem hoje, ela está, me perdoe a franqueza, mas uma pessoa que tem 80 anos, ela está muito mais perto da morte por causas naturais de qualquer coisa. Ao invés de viver a vida dela, curtir suas pensões, sua vida, não, tá lá no meio de uma Assembleia Legislativa esquentando cabeça, fazendo tudo. Sabe por quê? Porque jamais vão chegar para o Josivan e dizer, Josivan, chegou a sua vez. Vamos discutir. Vamos discutir aqui um projeto político para Patos a partir de você. Essa mesma arrogância que a oligarquia tem, o Ramon Nilson também tem. Porque é um projeto individual, é um projeto de pessoa. É uma arrogância. Porque o cara achava, eu fui juiz, você prefeito de Patos. Poxa, que pulo é esse? Queriam fazer a mesma coisa de Hugo, né? Faltou um planejamento até a nível de vereadores, que ele praticamente não fez nada. O partido. Então você está defendendo que Lula não seja reeleito, né? Não, veja. 77 anos. Não, eu estou falando o seguinte. Lula, por exemplo, Lula não vem de uma oligarquia. Não, mas a idade. Você falou, Chico Mota tem 80, Lula tem 77. Mas veja, sabe por quê? Sabe por que Lula é o terceiro presidente? Porque todos aqueles que saem das suas reeleições não querem mais voltar, porque não tem projeto de governo, não tem projeto de Brasil. Posso até discordar de Lula de um monte de coisa dele, mas de dizer que ele não tem amor pelo Brasil, aí é diferente, né? Fica naquelas vísceras ali, tendo que comprar, porque existe o mensalão, existe o orçamento secreto, Lula está querendo outra coisa. Mas não é questão de idade, é questão de projeto mesmo. Qual é o projeto político de Francisca Mota que se diferencia dos demais? Nenhum, não tem projeto. E vamos para os eitas, que a hora já avançou. Rapidinho, bem... A Denis está ali, Denis. Tá pronto aí, Denis? Vamos pro primeiro. Vai surgir alguém. Já olha ele aí. Qual o seu eita, Josivan? Flávio Dino. Ministro da Justiça. Sucessor de Lula. Mas você falou que o PT não libera? Então, seria, na minha opinião, né? Tá, sua opinião. Não falou que o PT não libera? O libera PT nada. Vamos pro próximo. Não é do PT. É o sucessor. O que você acha de Dino? Rapidinho. Três frases. Dino, não, é quem manteve a democracia nesse país. Não foi em Lula, foi Dino. É. Verdade. A verdade é essa. Foi quem manteve a democracia. Tem que ir pro PT. E aí? Dilma Rousseff, grande mulher. Injustiçada. Houve golpe? Houve golpe. Eu assisti o documentário. Acho que como é o nome do documentário, meu Deus do céu. Democracia em Vertigem. Sim. Eu assisti também. Muito bom documentário. Quem assiste aquele documentário vê Dilma como uma mulher que... A cineasta, inclusive, a família é de direita. Pois é. E ela... Tem pesquisa mesmo ali. Foi. Né? Quem vê o documentário vê que Dilma foi injustiçada, perseguida. Tem mais aí? Tem mais, bastidores tristes, danado. Tem mais? Olha ele aí. Eita, menino. E Ricardo aí, Coutinho. o mago de ferro. Não é mais de ferro, né? Fez besteira, o Ricardo. Fez besteira. Aquela estrutura, né? Chegou no poder, se vislumbrou. Mais resultados. Mas quando governador... Um dos melhores governadores da Paraíba. Não resta nem dúvida, não tem nem dúvida disso. Consegue se reerguer na política, na sua visão? Difícil. Terá que voltar a ser vereador lá em Mas sabe Pessoa. por que é mais difícil, Felipe? O mais difícil é porque Ricardo era esquerda. Quando a esquerda faz uma esparrela,
Para ele voltar, meu amigo, dá trabalho. A direita pode fazer o que quiser, mas alguém da esquerda... Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Josivan, bem rapidinho também, porque o tempo já está estourado. Você não, fazendo uma análise rápida hoje do campo político ali que João hoje está... a gente viu hoje, recentemente, ele numa reunião com o deputado Tovar, que faz parte do grupo Cunha Lima. Você não acha que o campo, já a nível estadual, o campo aberto não é o da esquerda? Que não tá, o espaço que não está ocupado é o da esquerda? Eu acho que o espaço da esquerda é muito esfacelado, sabe, Felipe? Há um esfacelamento muito grande, porque o próprio... mas João, aí a minha dúvida é essa. Não tem que ser uma pessoa dessa para vir ocupar esse espaço? Tem. Se parasse de brigar, né? Vamos pro próximo. Hugo Mota. Aí, é o Rick bem novinho que eu tinha falado. Rick bem novinho. Meninão aí, nunca trabalhou, um prego na barra de sabão, virou um dos homens mais influentes do mundo, parece que é o segundo, né? O segundo do Brasil hoje. Mas o mérito dele na política a gente não pode tirar também não, né? Não, vem da oligarquia. Na oligarquia pode se fazer qualquer um. O cara quando nasce, Felipe, na oligarquia, o cara não vê só o neto, não. Diz, eita, o futuro prefeito de Patos nasceu. A oligarquia é isso, né? Tem mais? Tem mais. Tem mais, gente? Olha ele aí. Né? Tava faltando na lista. Um lixo. Já devia estar preso esse lixo. Ainda tá aí. Todos os ex-presidentes se aquietaram, foram curtir, isso aí continua. Mas ele aí tem só a foto dele aí, mas a gente fez questão de destacar ali bolsonarismo. Tá cada vez mais vivo. Né? Agora o Romeu Zema lá do Minas Gerais propondo... Infeliz demais. Rapaz, hoje um cara de direita, eu publiquei um vídeo explicando a questão da impossibilidade de ocorrer uma independência de Estado, porque é verdade pela própria Constituição, né? Estamos numa república, né? Eu falei isso hoje. Né? Indivisível. Mas eu disse a ele, olha, é o seguinte, essa é a grande diferença dos políticos do Nordeste. O nosso PIB é 15%, mas você disse aí que é um dos maiores políticos que enfrentam hoje, né? No Brasil, Hugo Mota, né? Por quê? Porque aqui sabe fazer política, sabe utilizar os institutos. Por quê? Vamos lá. Eu sou um cara que tem um conhecimento em consórcios públicos. Quando os governadores do Nordeste foram fazer oposição a Bolsonaro, utilizaram de um instituto público constitucional previsto no artigo 241 da Constituição Federal, que é o Instituto dos Consórcios Públicos. Fortalecer, né? Para o quê? Que busca o desenvolvimento regional de municípios e estados. E até com o governo federal. Inclusive com cooperação internacional. Através da paradiplomacia. Quando o cara que não tem formação política, porque o debate de hoje ficou visto que quem consegue vivenciar e permanecer na política até como sem mandato, como Josivan, é porque tem uma formação política, é porque participou de movimentos sociais, é porque participou de estrutura, de debate, de articulação. Aí você vê um Zema que não tem qualquer tipo de formação política, e mesmo com curso superior fala errado, que era para utilizar o Instituto dos Consórcios Públicos, que aí ninguém estaria discutindo aqui, porque é um instituto constitucional. Utilizou o quê? Avanço do Sul e Sudeste contra o Nordeste. Nós estamos falando de mais de 50% do PIB contra 15%. Mas isso aí, eu acho que isso é mais uma fala política, no sentido que hoje Bolsonaro mas a política é feita de falas, Felipe. Alguém tem que substituir ele e quer ocupar o espaço. Mas a política é feita de falas. Ramonis perdeu 1.000 votos na campanha passada, porque a pesquisa mostrou que ele perdeu 1.000 votos. O bolsonarismo não se entende, né? Tem que ser... Não, mas isso é política. E o opositor, ele vai pegar a fala... Quer dizer que não é um mito. Nada, é um mito. Eu encontrei, eu tava até, vou nem dizer o nome para não dar ibope para ele. Eu tava hoje na Rua do Prado, uma empresa que completou um aniversário aqui, eu fui lá e lá vinha um cara que fica ligando para a rádio com uma camisa com o Bolsonaro na frente. Eu digo, rapaz, isso não é ser idiota. A cidade de Patos deu 70% dos votos a Lula.
Os 30% de Bolsonaro foi engano, a loucura, aquela lavagem cerebral. Aí o cara andou com a camisa daquela, é um imbecil completo. Vamos pro próximo, ainda tem? Não, essa. Olha ele aí. Olha aí. Rapaz. A cria do anterior. O Josmar Oliveira, pois é, um empresário, né? É o último, Nedes, é o último. Tem. Um empresário Não, na mas cidade de vamos Patos ficar que no caiu Josmar de paraquedas na política e tá aí atirando pra A tudo mesma quanto é ideia, lado. né? Da internet, né? Da internet. E o bom que Aonde tem o gente que Bolsonaro- faz Josmar, Josmar, assim, mistura às vezes, porque Rima. as 3 primeiras letras são iguais, Existe uma né? possibilidade de união dessas oposições? Não tem, porque o Josmar, ele é o antipolítico. E eu sou político. Tem alguém que lhe processou mais do que Josmar? Não, o pessoal É o até campeão, diz que, né, o de pessoal até protesto. diz que é o seguinte, é antagônico, né? Aquele amor e ódio. Ele começou a admirar tanto que começou a odiar também, né? O amor e o ódio andam muito junto. Aí ele processa qualquer coisa porque ele tem uma assessoria jurídica que parece que dá assessor. Tiago é quem se arrebenta comigo. Tiago Vamos pro próximo. Qual é o seu eita, Josmar? Venezuela. Rapaz, Venezuela, eu vou falar no outro documentário. Tem um documentário fantástico chamado A Revolução Não Será Televisionada. Tá no YouTube, inclusive. Nunca vi um país tão massacrado por querer sua independência Mas e sua autonomia. aí né? deve estar por causa do comunismo, né? É o comunismo, né? A ideia, né? É aquela loucura, é a loucura da falta de entendimento. O embargo né? econômico fez com arrebentada. que realmente trucide tanto a Venezuela quanto Cuba, né? Há um mau entendimento, né? Quando teve o colapso lá, foi em Manaus, né? Que teve o colapso do oxigênio. Qual foi o primeiro país que chegou ali? Governo Bolsonaro, né? E o primeiro país que chega dando auxílio. Vamos pro próximo, né? As pessoas sabem disso. Tem Já mais? estourou, só mais esse. Olha aí. Símbolo maior do capitalismo, né? Tava vendo agora, essa semana estourou aí a bomba mundial, as pessoas sendo jogadas na calçada porque não podia pagar o hospital. Né? Eu vi no seu portal. Os Estados Unidos hoje gastam mais de 50% do seu orçamento para guerras, né? E o povo passando fome, morando nas ruas. Tem mais de 40 mil, né, estadunidenses morando no meio da rua, embaixo de ponte. E vendo a China passar como um trator, né? É contraditório demais, né? A China também é mentirosa, né? Porque fica falando em comunismo, na verdade é o capitalismo selvagem, tomando de conta de tudo. A gente tá ferrado, viu, Felipe? Tá ferrado no negócio. Tem algo mais? Heber, tá satisfeito aí com o Josmar Antero? Não, Agora só as conversas de bastidor depois do programa, né? Agradecer aqui. Ou falou tudo, Mas vê a hora aí. Foi bom agradecer aqui sua participação e dizer que esse programa, eu espero que amanhã seja reprisado. Vamos, certo? vai. Tô doido pra ver já. Não, a gente vai reprisar esse programa para que a gente possa fazer uns cortes aí bacana e botar para descer nas redes sociais. Felipe, algo? Valeu. Não, agradecer só, retornando aqui ao programa, muito satisfeito com a presença aqui de Josivan e a sempre saudável participação de vocês dois. José Antero, só fazer um contraponto bem rapidinho, dizer que o que o doutor Érico fez de aliança em relação a Nabor, Geraldo Alckmin também fez em relação a Lula. São adversários, ou foram adversários históricos, né, que a gente nunca imaginava que estavam juntos. E acabou que aconteceu a aliança entre Lula. Outro Jesus com Genésio, mas vamos embora, Júnior. Vamos, Jesus com Genésio. Só a política brasileira. Não, Jesus com Genésio. Eu não vou estar comparando. O tempo, Júnior. O tempo, Júnior. São doutores diferentes, mas alianças que a gente não imaginava. Josvan, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, fico muito feliz por esse papo aqui, né? Um papo descontraído, poder falar sobre a cidade que a gente tanto ama. Eu tenho certeza que tem gente que gosta, tem gente que desgosta, mas o importante é a sinceridade, é o papo, é estar preocupado com o que a gente acredita que pode melhorar. Então eu fico feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Coisa boa. Tem espaço para um próximo, viu? Tem, um com certeza. Mais conteúdo. Daqui para as eleições do ano que vem ainda tem muitos eitas. Queridos, muito obrigado. Foi um prazerzaço estar com vocês. A gente com certeza vai voltar na próxima segunda-feira com um novo eita, um novo convidado. Um grande abraço. Boa noite para todos. Oferecimento: Panificadora São Vicente. 50 anos de tradição alimentando sua família. É da sua natureza, de vez em quando, precisar de um tempo no paraíso. Seu sonho de férias agora tem nome: Ocan, o seu imóvel compartilhado na Praia de Pipa.
Faça uma compra inteligente e adquira sua fração. Apartamentos de 48 a 198 metros e condomínio com estrutura de hotel de luxo. Ocan Pipa Multi-Residence. Incorporação Alimulti. Construção Aliança. Procure o seu corretor no plantão de vendas do Patos Shopping. Sabe o que a sua voz é capaz de fazer? Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento, promover o respeito e a dignidade, defender a igualdade e a diversidade. Com o orçamento democrático estadual, a sua voz ganha força e a Paraíba cresce ainda mais. Juntos, vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor. Veja as datas e os locais das reuniões e participe. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você.